Gratidão a Deus por estar cooperando com os irmãos em mais essa oportunidade e estarmos com o vosso pastor Sandro, que tem sido nosso companheiro de longa data e além de companheiro na obra do Senhor, também somos amigos particular, como nossas famílias também. Glória a Deus. São Mateus capítulo 12, versículo 43. Deus abençoe as irmãs da União Feminina que estiveram em retiro, buscando ao Senhor. Irmão Otto, demais obreiros, Deus nos recompense grandemente. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Amém. Pode tomar o seu assento, só não pode deixar de adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. De coisa boa estarmos envolvidos com o Senhor, com a obra do Senhor, e deixar que Ele flua e faça o que Ele quer. E este é o meu desejo nesta noite, que o Espírito de Deus realize o seu querer nesta noite, conforme Jesus orou dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que enquanto eu uso estes preciosos minutos para falar a palavra de Deus, você possa estar me ajudando em oração, além de glorificar a Deus, dizendo: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que nós não venhamos estar aqui para ouvir voz de homem, mas para ouvir a voz de Deus falando conosco. Quando querem ouvir Deus falar, eu também desejo muito ouvir a voz de Deus. E há uma preocupação sobre a minha vida, porque pesa este compromisso de, além de ter que ouvir a voz de Deus, expressar para os irmãos aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta oportunidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esta passagem bíblica, que ora fizemos menção e se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12, também encontramos no Evangelho de Lucas, no mesmo contexto, porém com algumas expressões diferentes, quando o Senhor Jesus expressa, dizendo que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Então depois segue o que o evangelista Mateus também expressou, dizendo exatamente que quando o espírito sai do homem, este espírito anda por lugares secos, áridos, desérticos, e não tendo onde pousar, tenta aproximar-se novamente daquela casa, e então observa aquela casa varrida, adornada. Há uma característica que Lucas não expressa, porém Mateus deixa bem claro que esta casa, além de varrida e adornada, isto é, limpa e bem ornamentada, ela estava também vazia. E então este espírito vê aquela casa bonita, limpa, cheirosa, organizada e ainda toda ornamentada. E ele observa que ela está muito bonita, mas também que ela está vazia, e ele diz: voltarei para ela, e ele vem e traz 7 espíritos piores do que ele. Pois bem, a Bíblia Sagrada é enfática e expressa-nos o apóstolo Paulo, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Porém, é necessário voltarmos a um tempo atrás
e lembrarmos-nos de onde Deus nos tirou. Outro dia eu falava com o pastor Jorge Silva, um dos pastores supervisores da Heróis da Fé na região norte e nordeste da Argentina, e ele também veio de um submundo terrível como o meu e quem sabe como de alguns que aqui estão. E eu disse para ele naquela ocasião, há pouco mais de 15 anos passados, eu disse: pastor Jorge, eu me lembro de vez em quando de onde Deus me tirou para glorificá-lo e entender que Ele é poderoso para nos guardar. E ele disse: pois eu, pastor Rubem, não lembro de vez em quando, todos os dias quando eu acordo, eu glorifico a Deus lembrando de onde Ele me tirou. Aquilo para mim foi uma lição e eu posso então todos os dias aplicar isso na minha vida particular, todos os dias lembrar de onde Deus me tirou. Outrora éramos templo de espíritos malignos, éramos templo de Satanás, éramos moradas de espíritos que atormentavam a nossa vida e de quem estava na nossa volta. Mas agora, quando encontramos a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, faz uma limpeza, a misericórdia de Deus adorna-nos e os frutos do Espírito começam a florescer. E então nós ficamos adornados, varridos, limpos. Porém, nós temos que vigiar, porque de vez em quando o inimigo volta, aquele espírito que outrora habitava nessa casa, ele vem dar uma espiada. Se nós deixarmos uma brecha na janela, se nós deixarmos uma fresta na porta, este espírito observa, e se ele enxergar algum cantinho desta casa vazia, se ele enxergar algum cantinho desta casa que está com algum móvel fora do lugar, se ele observar em algum cômodo deste lar, desta habitação, que tem ainda coisas fora do lugar, ele pode entrar e ele traz espíritos piores do que ele. E diz-nos a Bíblia que o estado deste homem se forma, se transforma ou se torna pior do que o primeiro. Pois bem, meus irmãos, todos nós entendemos e sabemos o que existe em uma casa. Existem diversos cômodos. Algumas casas maiores têm 3 quartos, outras menores têm 1 quarto apenas. Mas uma coisa existe em comum em algumas casas. Uma coisa existe em comum, seja na casa do rico ou do pobre. Existe um lugar chamado quartinho da bagunça, ali onde a gente guarda as coisas. Nós temos o nosso querido irmão cantor Joel Leandro. Quem aqui não conhece o Joel Leandro? A irmã Sônia, sua esposa, disse para mim quando eu estive na casa dele: pastor, o Joel e os guri, que é o Rafael e o Gabriel, tem o costume de o que eles acham na rua que dá para aproveitar, trazem para dentro de casa. E às vezes eles têm lá um motor, eles têm lá alguma coisa e aquilo lá sempre dá para usar. Outro dia eu ganhei um aspirador de pó estragado. Levei para quem? Para o irmão Joel. Eu disse: irmão Joel, vê se tu consegue fazer funcionar. Ele disse: pastor, está estragado, está entupido. Andaram aspirando gesso e ele trancou. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu disse: o quê? Ele entrou lá no quartinho da bagunça dele e trouxe um motor de aspirador de pó e disse: pastor, pode deixar comigo que eu vou fazer esse negócio funcionar. Às vezes tem coisa que a gente guarda e depois tem utilidade. Mas, irmãos, cá entre nós, e na maioria das vezes, 99% das tralhas que nós guardamos nunca vão ter utilidade. A gente guarda pedaço de cano, pedaço de fio, ferramenta com cabo quebrado. A gente vai guardando e amontoando um monte de coisa que nunca vai ter utilidade. Isso é o que acontece na nossa casa espiritual. Nós guardamos coisas, nós acumulamos coisas, nós trazemos coisas da nossa vida passada, às vezes, do nosso relacionamento, do nosso temperamento, da nossa personalidade, e nós começamos a amontoar lá no quartinho da bagunça, e de repente a gente abre a porta e cai tudo por cima da gente. Alguns são um pouco mais organizados, separam uma prateleira para os canos, embaixo ele coloca as ferramentas numa caixa, no outro cantinho os fios, a parte elétrica e assim por diante. Mas independente se estiver organizado ou não, quarto da bagunça é quarto da bagunça. E é isso que a Bíblia Sagrada quer nos advertir nesta noite. Eu e você, irmã, eu e você, querido irmão que me ouve, temos um lugar dentro desta casa que se chama o quarto da bagunça, que se chama um cantinho onde guardamos coisas que pensamos que um dia vamos poder usar, que pensamos que quem sabe um dia vai fazer falta, que pensamos que quem sabe um dia vai ter alguma utilidade, que entendemos que quem sabe daqui a alguns anos
quando não tem lugar no caminhão para carregar a mudança. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós só vamos ver que o quartinho da bagunça está cheio e está bagunçado quando algumas coisas adversas acontecem na nossa vida e a gente coloca a mão na cabeça e diz: meu Jesus, eu não imaginava que eu ainda guardava isso comigo. Eu não imaginava que essa parte da minha personalidade ainda estava intrínseca no meu coração e na minha alma. E nós observamos a luz da palavra de Deus, homens, e por que não dizer também mulheres, que tiveram o quartinho da bagunça, mas souberam organizar a sua bagunça. Deixe-me expressar nesta noite sobre algumas pessoas que tiveram o seu cantinho desorganizado, bagunçado, cheio, e nunca trataram isso na sua vida. A Bíblia nos fala de um moço. Este moço nasceu debaixo de uma revelação. Este moço, a sua mãe estava grávida, foi no campo, um anjo apareceu para ela e disse: tu vai ficar gestante. Ela, ou melhor, não estava grávida, ela era estéril. E agora, depois da revelação, procura o seu esposo e diz: um homem falou comigo lá na plantação. O que ele falou? Que eu vou ficar grávida. Como? Não tem, tu é estéril. E ela diz: pois é, mas o homem falou. Que homem é esse? Não conheço. Então, quando ele aparecer, me chama que eu quero ir lá. A Bíblia Sagrada diz que um dia aquele anjo aparece novamente e esta mulher chama o seu esposo, Manoá. E Manoá chega diante do anjo e diz: eu quero saber o que o senhor andou falando para minha esposa. E o anjo disse: o mesmo que eu falei para ela, eu lhe repito tudo. Vocês vão ter um menino, vocês vão ter um garotinho, ele vai ser nazireu. E Deus, através daquele ser, deu toda a revelação de quem seria um homem chamado Sansão. E no dia determinado, Sansão nasce. Sansão já nasceu debaixo de uma revelação. Sansão já nasceu debaixo da direção de Deus. E agora aquele menino foi crescendo, ele era forte, robusto, bonito, nazireu, separado e santificado para Deus. Mas Sansão tinha um problema. Ele tinha o seu quartinho bagunçado e cheio de tralha. E a Bíblia Sagrada nos expressa qual era o problema da vida de Sansão, qual era a bagunça que tinha no quartinho da vida ou do corpo da vida de Sansão. A Bíblia Sagrada nos diz que um dia, no capítulo 14 de Juízes, Sansão se apaixona por uma moça. Sansão chega em casa e diz: papai, estou apaixonado. Se fosse hoje e ele fosse um crente só pecado, ele ia dizer: pai, encontrei uma menina no Facebook e estou chonadão por ela. Ah, é? Que bênção! Deve ser uma jovem cheia do Espírito Santo. De repente seria, pai. O que? Não é? Não é batizada? Tudo bem, Deus pode batizá-la. Pois é, papai, mas ela não é nem da igreja. Mas como, meu filho? Ela é uma filisteia, mas eu estou apaixonado por ela, pai. Estou apaixonado por ela, mãe. A fraqueza de Sansão é no sexo oposto. Sansão não podia ver uma saia, que ele já regalava os olhos, seu coração já batia. Mas ao invés de tratar o problema, ele se deixou levar por aquele problema, e o quartinho da bagunça foi se enchendo, e um dia aquele espírito que havia saído da vida dele se aproxima e começa a observar pela janela: tem um cantinho na casa deste jovem que eu tenho livre acesso, e é por ali que eu vou amarrar ele. E a Bíblia Sagrada diz que depois de Sansão ter se apaixonado pela Tímina, a filisteia, lá no capítulo de número 16, agora Sansão vai numa região chamada Gaza, e em Gaza se apaixona por uma prostituta. Depois que ele sai de Gaza à meia-noite, os homens que moravam em Gaza disseram: vamos esperar chegar de madrugada, vamos pegar Sansão no susto, vamos pegar ele de surpresa e vamos amarrá-lo, matá-lo, vamos fazer de tudo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite Sansão se levanta, e aquilo que 50 homens não conseguiam fazer, Sansão sozinho fez. Levantou os portões da cidade de Gaza e saiu caminhando, assobiando tranquilamente. Parecia que estava tudo bem, ele era forte, ele tinha Deus com ele tinha uma marca e uma revelação de Deus na sua vida. Mas tinha um problema: o quartinho da bagunça de Sansão estava todo revirado de cabeça para baixo, e quem abrisse a porta ia machucar a cabeça, porque ia cair muita coisa lá de dentro. E infelizmente a Bíblia Sagrada diz que agora este jovem chamado Sansão foi para uma localidade chamada Vale de Soreque, e em Soreque ele se apaixona novamente, agora por uma moça chamada Dalila.
tranquila. E infelizmente aflora cada dia mais essa fraqueza que estava intrínseca no coração de Sansão. E você conhece a história. Sansão expressa a sua comunhão, a sua intimidade, o seu segredo com Deus. Essa moça o amarra, os filisteus o prendem, levam ele para o templo de Dagon e ele morre dentro do templo de Dagon, juntamente com todos os filisteus. Eu estou falando primeiramente de uma pessoa que conhecia Deus, que tinha uma promessa de Deus, mas infelizmente não tratou o seu problema. Ele não tratou de arrumar o quarto da bagunça, e aquele espírito entrou na sua vida, e o último estado dele foi muito terrível. Sansão morreu sem ter tratado o seu problema. Deixe-me transportá-los agora para o Novo Testamento lá adiante. Havia também no Novo Testamento uma pessoa que tinha o quarto bagunçado, que tinha a dispensa da bagunça e não tratava este problema. Sabe de quem estou falando? De uma das pessoas que nem conheciam Jesus, não. De uma das pessoas que se aproximaram a falar de vez em quando de Jesus, também não. Quem sabe o pastor está querendo referir-se a alguém que um dia se aproximou de Jesus e depois nunca mais, também não. Eu quero falar de alguém que andava com Jesus. Quero falar de alguém que caminhava lado a lado, que via Jesus ensinar, que pôde observar os milagres do Senhor, mas infelizmente tinha uma fraqueza no seu coração que nunca foi tratada. O nome dele era Judas Iscariotes. Diz-nos a Bíblia que um dia Judas se apresenta para os líderes clérigos da época e diz: eu quero apresentar para vocês onde está o homem. Só que tem um negócio, vocês têm que me dar algo em troca. Meus irmãos, se a fraqueza do Judas fosse política, eles iam oferecer para ele entrar no partido e ser um dos candidatos a vereador da época. Se a fraqueza do Judas fosse ter fama, eles iam dizer: nós vamos te botar na internet, no YouTube, tu vai sair na televisão, na rádio, por tudo. Mas a fraqueza do Judas, a bagunça que tinha no quartinho da casa do Judas, se chamava cifrões, dinheiro. Judas tinha uma fraqueza pelo dinheiro, e ele disse: olha, se vocês me derem 30 peças de prata, eu levo vocês até o homem, mas me dá aqui, me dá o saquinho com as moedas e nós vamos até lá. E como nós vamos saber quem é Jesus? Aquele que eu me aproximar e beijá-lo, pode prender que é ele. Jesus já o havia advertido quando estava jantando na Páscoa. Na ceia da Páscoa, Jesus disse: um de vocês é o diabo, porque Jesus sabia que Satanás havia enchido o coração de Judas. Sabe por quê? Porque um dia o diabo olhou para dentro da casa do Judas e viu que lá dentro da casa dele estava varrida, adornada, mas o quarto da bagunça estava todo de cabeça para baixo. Nós temos que tratar, nós temos que acertar, nós temos que varrer, mas não podemos deixar brecha. Temos que tratar os problemas das nossas vidas. Algumas pessoas um tempo atrás me perguntaram: pastor, o senhor que está há algum tempo atendendo igreja, qual é o pior tipo de crente para ser pastor? Eu disse: o pior é aquele que não quer morar no céu, porque quem quer morar no céu não tem problema, pode chover canivete, pode ter sol de 60 graus, ele está lá se esforçando porque quer morar no céu. Agora quem não quer morar no céu é problema, tudo é luta, tudo não dá, tudo é problema para ele. Por quê? Porque o quartinho da bagunça está todo revirado. Mas se porventura há entre nós alguém que precisa arrumar o quarto da bagunça, o Espírito Santo está aqui para varrer, a misericórdia de Deus está aqui para limpar, e o sangue de Jesus, ele pode purificar o quartinho da bagunça nessa noite. Judas depois se arrependeu, ou melhor, teve remorso, mas foi tarde demais. Ele vendeu o meu e o teu mestre por 30 peças de prata. Por quê? Porque um escravo de primeira custava 30. Ele sabia que Jesus não era qualquer coisa, não. Ele estava no top, como dizem hoje. Ele não vendeu nem por 10 nem por 20, era por 30. Ele disse: ele é um dos melhores, ele é um dos bons, eu conheço ele. O diabo entrou em mim e eu estou traindo ele, mas eu sei que ele é bom. As pessoas que estão com o quarto da bagunça bagunçado, eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro além dele. Quantos creem que Jesus é o Senhor e pode erguer a sua mão e adorá-lo e dizer: Senhor Jesus, eu te adoro porque não há outro além de ti. Agora a Bíblia nos fala de outro ainda no Novo Testamento que não tratou, mas vou deixar isso mais para frente. Deixe-me falar de homens, no pouco tempo que me resta, que tiveram também a sua casa varrida, adornada, ornamentada, mas tinha um cantinho lá no quarto da bagunça que precisava
precisava ser arrumado. Quem é que passa a cera na dispensa do quarto da bagunça? Ninguém. Porque pode o patrão entrar lá com as costas todas sujas, né, irmão? Pode entrar lá, às vezes, com o macacão todo embarrado. Pode entrar, às vezes, com a bicicleta, com o pneu todo sujo. Ninguém vai esteirar o quarto da bagunça. Ninguém vai pintar bonitinho uma dispensa onde se joga tralhas e lixos lá dentro. Não. Por isso se chama o quarto da bagunça. Só que na nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, não pode ter isso. A nossa personalidade tem que estar limpa. Mas como eu vou fazer para de um dia para o outro ficar tudo limpo? Não é de um dia para o outro, é progressivamente. Mas nós temos que ir para frente. Por isso há pessoas que têm alguns anos de fé, mas o partido da bagunça está lá, ninguém mexe. Está trancadinho, só ele entra. Ninguém toca lá dentro. Tem coisas lá que só ele sabe, só ela sabe. Porque aquelas coisas que estão lá dentro são intocáveis. E Jesus nesta noite quer arrancar tudo para fora essas tralhas. Nesta noite Jesus quer limpar tudo isso da nossa vida. Assim como os irmãos, eu também tenho coisas que luto da minha personalidade, da minha natureza decaída, da minha formação cultural, familiar, enfim. Mas o importante é que a cada dia a gente luta para vencer isso. O pior não é ter problema, o pior é não tratar os problemas. O pior não é você ter fraquezas, o pior é você nunca tratar as suas fraquezas. O pior não é você ter defeitos, o pior é você nunca tratar os seus defeitos. Todos nós temos fraquezas, defeitos, problemas, dificuldades, mas Deus quer tratar estes problemas. Entra ano e sai ano, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Enchemos o céu de oração e de promessas. Deus, vou fazer isso, nesse ano vou fazer aquilo. Tem alguns que chegam ao extremo de dizer, nesse ano eu quero voar dentro da igreja. Mas ele não passa do teto. Porque a vida de oração é a mesma. Jejum é coisa de outro mundo, coisa de astronauta, só se faz na lua. Tempo para a palavra, piorou. Orar de madrugada, isso é loucura, coisa para o pastor ou para o obreiro. Aí, o teu quartinho vai ficando revirado, bagunçado, e o diabo entra e sai a hora que quer. Pastor, isso é forte. É mais forte ainda, vai ser para o inimigo, quando ele bater em retirada nessa noite, de pessoas que ele tem presas, de coisas que ele aprisiona pessoas. Agora a Bíblia diz que nada mais e nada menos do que, depois de Jesus, um dos nomes e um dos homens mais conceituados da Bíblia Sagrada, também tinha suas fraquezas. O nome dele, nosso pai na fé, Abraão. A fraqueza de Abraão era a falta de confiança em Deus. Pastor, isso é uma heresia. Se ele é o nosso pai na fé, como é que ele não confiava em Deus? Vamos acompanhar os relatos bíblicos, 12 e 13 de Gênesis. A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. E o que aconteceu quando ele chega no Egito? A falta de confiança em Deus assalta o seu coração. E ele diz, Sarai, vem cá. O negócio é o seguinte, tu é muito bonita, minha mulher. Tu é linda, minha esposa, eu te amo. Só que é o seguinte, se nós disser que tu é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo. Vamos dizer que tu é minha irmã, tá bom? É claro, ela tinha um grau de parentesco, prima, meia irmã, alguma coisa assim. Não vamos entrar neste mérito. Mas faltou confiança em Deus para crer que Deus ia guardar ele falando a verdade. Tem gente que pensa que uma meia mentirinha não vai fazer problema. Aí tem gente que está enrolado no SPC porque comprou um carro com meia mentirinha. Tem gente que está enrolado na revisional com os advogados porque comprou um carro. Aí veio alguém cabeça frouxa e disse, vai lá e bota na revisional, cai na metade a prestação. Ele vai lá e bota, está enrolado com o diabo, com o advogado, com a justiça e com a financeira. Por quê? Porque às vezes pensa que uma meia mentira ou uma meia verdade vai lhe beneficiar. O melhor é falar 100% a verdade. Doa quem tu é, porque Deus é contigo, do que falar meia verdade e estar sozinho no negócio. É melhor não dar certo e dar glória a Deus e Deus está do teu lado, do que aparentemente está tudo certo e Deus te abandona e diz, ó, te larguei. É tu sozinho agora. Enquanto tu fala a verdade, estou contigo. Saiu da verdade, tchau para ti. É isso que Deus faz. Diz-nos a Bíblia que Abraão tinha esta fraqueza. E um dia a Sara chega para ele e diz, olha, Deus disse que nós vamos ter um filho. Não diz isso. Na lei não diz que tu pode pegar uma das minhas concubinas e o filho que ela gerar será como se meu fosse? Diz, então, tá ali, vamos dar uma
brasileiro. E Deus vai nos abençoar, Abraão. Faltava a confiança de Abraão em Deus. E Abraão toma a concubina de Sarai, chamada Agar. E quando ele concebe com Agar, ela tem um menino chamado Ismael. E todos sabem todo o problemão que deu Ismael. E dá até hoje, que são os árabes. Deles descendeu o endemoniado Maomé. E do Maomé descendeu os muçulmanos. Eu tive a oportunidade de pregar lá em Israel para 2 muçulmanos. O meu inglês é bem enferrujadíssimo. Mas eu puxei algumas frases e disse: eu não vou deixar esse islâmico passar do meu lado e eu não falar de Jesus para ele. Eu preguei para ele. Ele olhou para mim bravo e disse: eu não preciso do seu Jesus, eu tenho Alá. O teu Alá vai para o inferno e tu vai junto com ele para o inferno. Mas o meu Jesus tem vida eterna para ti. Entrega a tua vida para ele, rapaz. De Ismael veio todo o problema. Novamente, agora eles entram onde o rei da localidade era Abimeleque. E novamente, o que Abraão faz? Mentiu que Sara não era sua esposa. Abimeleque pega ela e quando de noite estava dormindo com ela, Deus dá para ele, nem é um sonho, é um pesadelo. Essa mulher aí tem dono, rapaz, devolve ela para Abraão. Abimeleque manda chamar e diz: rapaz, tu mentiu para mim, que coisa terrível. Um ímpio dizer para o Abraão: irmãos, nosso pai da fé passou isso, porque ele tinha uma grande fraqueza, ele tinha falta de confiança em Deus. O ímpio chama Abraão e diz: rapaz, tu não é crente, sou. Tu não é pastor, sou. Tu não é conhecido na terra como homem, o pai da fé, o homem que fala cara a cara com Deus, sou. E como é que tu mentiu para mim que não era tua esposa? Abraão fica com a cara no chão. Certamente ele ficou com desejo de avestruz, enterrar a cabeça na terra. Porque ele tinha que dizer: eu sou crente, mas não confio totalmente em Deus. Nós vamos hoje participar da Santa Ceia do Senhor. E Deus quer falar conosco de pertinho, porque Ele não quer que nós participemos indignamente do corpo e do sangue. Agora eu vejo Abraão clamando a Deus, dizendo: Senhor, eu sou miserável, eu sou fraco, eu sou incrédulo, eu sei que vão me chamar lá no século 21 de pai na fé, mas eu preciso mudar a minha história. Me ajuda, Deus. Eu vou te ajudar, Abraão. Deixa comigo. Quando? Espera, confia e aprende a depositar sua fé em mim e deixa que eu vou tratar. Passam-se alguns dias, quem sabe meses, anos, não sei. E agora Deus chama Abraão e diz: Abraão, vem cá, tu ama o teu filho, não ama? Amo, Senhor. Agora ele já tinha o Isaac. E ele diz: então faz o seguinte, vai para a região de Moriá, entrega o teu filho em holocausto para mim, em um dos montes, e depois então nós vamos conversar de novo. Imagine o chacoalhão que Deus deu no Abraão. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Abraão disse: Senhor, eu não confio totalmente em ti, quero aprender a confiar. Quer mesmo, Abraão? Quero. Então eu vou te ajudar se tu estiver à minha disposição. Eu estou à tua disposição, Senhor. Então vai lá, entrega o teu filho ao holocausto e depois nós vamos conversar de novo. Abraão, cada passo que dava, foram 3 dias, né? 3 dias da casa dele até o Monte Moriá. Cada passo que ele dava, eu não vou dizer cada dia ou cada hora, cada passo. Ele pensava: é Deus me ajudando a confiar nele. É Deus me ajudando a vencer a minha falta de confiança. Eu tenho que aprender a vencer isso. Eu tenho que tratar isso na minha vida. Que coisa feia, que vergonha, que miserável que eu sou. Eu tenho que tratar isso na minha vida. E Abraão chega no pé do Monte Moriá e diz para os jovens: fiquem aqui, aleluia, porque eu e meu filho vamos subir e vamos adorar. E eu e o meu filho vamos descer. Já começou a nascer a confiança no coração de Abraão. Se ele fosse qualquer um outro que não tivesse confiança, ele ia dizer: fiquem aqui, eu vou matar o meu filho e daqui a pouco eu volto e vocês vão ter que me carregar no braço para casa. Não, ele disse: eu creio, agora eu creio e confio em Deus. Se Deus me prometeu que ele é meu filho, Deus vai guardar, ressuscitar. O que Deus vai fazer não interessa. O que eu creio é que Deus vai fazer o que é melhor. Eu e o menino vamos subir e vamos adorar. E depois eu e o menino vamos voltar. E você conhece a história. Deus proveu um cordeiro para o holocausto. E Abraão desceu com o menino nos braços, glorificando o nome do Senhor. Não importa a tua fraqueza, não importa o teu problema, não importa a tua necessidade. Se você depositar confiança em Deus, você pode subir o Moriá chorando, mas vai descer glorificando, saltando e adorando o nome do Senhor. O pai na fé tinha o quarto da bagunça, todo revirado. Mas ele colocou as coisas em ordem.
E agora estava tudo ajeitadinho. E na casa dele não tinha lugar para espírito, senão o do Senhor. Abraão tinha falta de confiança, mas ele venceu essa fraqueza. E até hoje nós o chamamos de pai da fé. Vemos outro homem na Bíblia Sagrada que tratou. Esse problema é tão terrível quanto a falta de confiança. Por que não dizer mais terrível um pouco? Porque este outro problema de outro homem que eu vou falar faz a pessoa que tem confiança perder a confiança. A Bíblia nos fala de um outro homem que, apesar de ser também entre Abraão um dos grandes ícones da Bíblia Sagrada, tinha uma grande fraqueza, que quem sabe alguns podem se escandalizar do que eu vou dizer agora, mas é uma fraqueza terrível. Sabe qual era a fraqueza desse homem? Ele era bravo. Diga para quem está ao seu lado, ele era bravo. Diga aí para o teu irmão, diz para sua irmã, diz aí, irmã da União Feminina. Irmã da União Feminina não existe, brava, né? Diz para ela, ele era bravo. Ele era bravo. Não sei se ele era de Alegrete, de São Gabriel. O Rio Pardo não tem bravo. Só os que não são crentes, né? A Bíblia diz que esse homem era tão bravo que um dia ele viu um hebreu apanhando do egípcio. O sangue ferveu, a cabeça assim quase explodiu, ele cuspiu fogo, saiu correndo, pegou o egípcio, quebrou o pescoço e ele mesmo enterrou. Que braveza, né, irmão? Ele matou, ele fez a cova e ele enterrou o camarada. Era ruim de negócio. Pior que os gaúchos. Catarina diz que os gaúchos são bravos. Eles não viram gaúcho bravo mesmo. Se vê só uma vez. Que não é crente, né, irmão? Por favor. Agora a Bíblia Sagrada diz que ele foge. E quando ele foge, Deus começa a falar com ele na sarça e diz: Moisés, eu sou o Senhor, tira a sandália do teu pé, que o lugar que tu fiz é santo, eu sei que é um brabão. Não, Deus não falou isso. Mas na cabeça de Moisés aparecia: eu sou bravo, como é que Deus vai me usar? Eu tenho que tratar minha braveza. E agora o tempo passa, Moisés agora vê dois hebreus brigando, e a braveza novamente sobe, o sangue na cabeça, e ele vai apartar agora uma briga, os outros dizem: é tu, que a gente colocou juízo entre nós, ô brabão. Tu vai querer fazer com nós o que fez com o egípcio? Acho que nós não vimos tu matar ele também. O brabão acha que ele faz e ninguém vê nada. O brabão, irmão, é o maior escândalo que tem no meio do evangelho, porque ele escandaliza tudo, a obra, a igreja, os irmãos, e às vezes ele mesmo, né? Ele está escandalizando a família, coitadinho. E aí era esse o Moisés. E de repente o Moisés começa a ser tratado por Deus, e ser tratado. E Deus disse: Moisés, tu vai ter que fazer um jejumzinho aí, porque a tua braveza está ruim de domar, rapaz. Ele disse: é, Senhor, então tá, eu vou fazer o jejum do sábado lá junto com a União Feminina. E Deus disse: não, esse é pequenininho. Então eu vou pro jejum lá em Bom Retiro, 5 dias, Senhor. Não, Moisés, isso aí também é barbadinha. Tu tem que fazer um jejum um pouquinho maior. Qual então, Senhor? De 15 dias, de certo? Como é que eu vou aguentar? Não, Moisés, 15 dias também não. É 40 dias, 40 noites. Sobe pro monte que eu quero tratar contigo cara a cara. Tem coisa, irmão, que a gente trata num dia de oração, Deus nos quebra, a palavra fala e pronto, tratou. Mas tem coisa que, ó, e a braveza é uma delas. Tem coisas que, ó, vai tempo. Moisés está lá em cima, orando e jejuando. Josué no meio, entre a subida do pé do monte e o cume do monte, o povo lá embaixo. De repente o povo começa a adorar um bezerro de ouro. Deus diz para Moisés: desce, porque o povo se corrompeu. Como, Senhor? Sim, está 40 dias, 40 noites aqui, né? Moisés, não murmura, senão tu vai perder os 40 dias, 40 noites de jejum. Não adianta ir para o jejum do Senhor, depois desce, faz um monte de coisa errada e a braveza continua. Moisés, desce lá que eu sou contigo. Moisés desce. Quando ele olha o povo adorando o bezerro, o que ele faz? Quebra as tábuas da lei. O próprio Deus havia escrito ali, não sei se com o dedo, como Deus esculpiu com a picareta. Ele escreveu as tábuas da lei e deu para Moisés. Quando ele vê o povo ali, pá, se indigna. Deus diz: Moisés, tua braveza estragou tudo. Sobe de novo, mais 40 dias, mais 40 noites. 80 dias e 80 noites. Agora você vai ler a Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 16, mas um pouco antes. Deus já tinha tratado tanto, e Moisés colocou tanto a sua vida na presença de Deus, que a sua braveza começou a esvair. Agora podia dar um tapa na cara dele e dizer: glória a Deus. Podia chamar ele de um monte de coisa, murmurar e caluniar e dizer: amém, deixa que fale. Moisés deixou Deus tratar na vida dele. Agora se levanta 3 endemoniados, Datã, Coreia e Abirão.
e disseram: ó Moisés, estamos enjoados da tua cara, não queremos que tu seja mais nosso líder. Larga. Hoje a juventude diz outro ditado, né? Vaza, Moisés. Não queremos mais você aqui. E Moisés foi orar, bem calmo, bem tranquilo, a brabeza já tinha caído por terra. Aí Moisés chegou, reuniu todos os obreiros e disse: o negócio é o seguinte, está aqui o Datã, o irmão Coré, o irmão Abirão, e eles querem agora tomar a liderança, né? Porque eles entendem que o meu tempo terminou. Então eu quero colocar diante de Deus eles e o ministério. E quero fazer uma prova com o senhor. Quantos concordam? Todo mundo amém. E o Datã cutucava o Abirão. Eu também concordo, vamos lá. E eles pensaram: não vejo a hora do Moisés, não sei que ele é brabo, ele vai botar para fora a brabeza, pronto, vai ser disciplinado, nós tomemos a liderança no lugar dele. Mas Moisés já tinha sido tratado por Deus. E por mais que o teu passado seja de um monte de coisa terrível, depois que tu deixa Deus tratar, Deus te transforma. E o Moisés disse: o negócio é o seguinte, se vocês morrerem de morte natural, amém, foi Deus que chamou vocês e meu tempo terminou, tranquilo. Agora uma coisa eu vou dizer: se uma coisa terrível acontecer, a terra abrir a boca e vocês têm engolido, vocês vão ver que vocês estão lidando com Deus. Moisés, fecha a boca, a terra se abre, engoliu os 3 e a família deles, todos vivos na mesma hora. Quando nós somos bravos, nós dissemos: Deus, deixa que eu trato o negócio. Agora, quando nós somos mansos, nós estamos dizendo: Deus, pleiteia a minha causa. E Deus abre a boca da terra e engole aqueles que se levantam contra você. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Números, capítulo de número 12, versículo de número 3. Moisés agora era o homem mais manso da face da terra. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Muito manso era Moisés. Tinha problema? Tinha, mas deixou Deus tratar. Quartinho da bagunça dele não tinha mais lugar para o espírito contrário. Quartinho da bagunça não tinha mais lugar para braveza, não tinha mais lugar para ira, não tinha mais lugar para querer sair no braço, não. Agora era tudo do joelho. Vamos orar e jejuar e vamos ver o que Deus quer. E ia 1 dia, 2 dias, 40 dias para ele era barbada agora. Aleluia. Estão se levantando contra você, estão querendo caluniar, falar mal de você. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar e o negócio é com Deus. O teu negócio é com Ele, o teu compromisso é com Ele e Ele vai se comprometer para você. Agora, vamos novamente nos transportar para o Novo Testamento. Eu estou encerrando. Para o Novo Testamento, 2 homens que também tinham um probleminha. Vou falar de um, depois quero falar de 2 paralelos. Um que não tratou e um que tratou. Sabe qual é o homem que eu quero falar? O nome dele era Pedro. Ah, pastor, o Pedro eu sei, ele era afoito. Era, mas não era o pior dele. Não era, não. O Pedro era daqueles, toma lá da cá, levava tudo a ponta de faca. Era um pouquinho, mas esse não era o pior deles. Não. Sabe qual era o pior do Pedro, que às vezes a gente não observa? Pedro era materialista. Um dia um garoto se aproxima de Jesus, mancebo de qualidade, um jovem rico, se a sua Bíblia for revista e atualizada, é mancebo, se for revista e corrigida, é o jovem rico. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Não seria um bom senão Deus está no céu. E o negócio é o seguinte, observa os mandamentos. Jesus disse para o menino. Ele disse: olha, senhor, eu observo desde a minha meninice, eu sou judeu, já fiz o bar mitzvah, eu sei como é que acontece. Eu já sou um rapaz que conhece a Bíblia de capa a capa, de cor e salteado, de cabeça para baixo, sei hebraico, grego, sei tudo. Senhor, o que mais precisa? Jesus, nas entrelinhas, disse: preciso tu viver o que tu conhece. Tu é um bom teólogo, bom professor de teologia, mas agora falta tu viver a palavra. Como assim? Vai, vende tudo que tu tem. Dá para os pobres, aí tu vem e me segue. Aí tu vai ter um tesouro no céu. Pronto. Tá aí o segredo. Primeiro, Jesus queria saber se ele queria morar no céu mesmo. Porque quem quer morar no céu não se apega a nada dessa terra. Se tem alguma coisa que te impede de morar no céu, cuidado. O diabo está de olho no quartinho da bagunça. Segundo, algumas pessoas dizem: pastor, faltou misericórdia de Jesus aqui, porque né, o rapaz veio e pediu. A gente às vezes tem que fazer cultos e cultos para ganhar uma alma. Jesus, ele foi atrás de Jesus. Eu quero ser salvo. Ele estava reconhecendo que ele não era salvo e sabia que ele precisava de salvação. E que Jesus tinha vida eterna. E agora Jesus joga ele fora. É como entrar um ímpio aqui e no final ele quer uma oração para aceitar Jesus. Não, vai-te embora que não vai aceitar Jesus aqui, coisa nenhuma. Não. Jesus estava provando o coração daquele rapaz.
E alguém me perguntou e disse: pastor, Jesus perdeu aquela alma. Não, eles estavam provando o coração dele. Eu tenho comigo que se ele dissesse: tá bom, eu vou agora chamar meu corretor, vou mandar ele somar tudo que eu tenho, propriedade, gado, dinheiro do banco, e já volto correndo para lhe seguir. Eu quero vida eterna, Senhor. Jesus ia dizer para ele: não, deixa tudo lá, rapaz. Eu estou te provando, eu sei que eu estou em primeiro lugar no teu coração. Então pode me seguir que vai ter o tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus propôs isso para ele, quem estava em primeiro lugar no seu coração? A sua riqueza, seus bens materiais. Aí alguém diz: mas pastor, aqui não tem ninguém rico. Aqui todo mundo é simples, aqui é interior. Mas a Bíblia diz: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro, ou vice-versa. Às vezes você não é rico, mas o teu tesouro é o Grêmio, o Inter. Você não é rico, mas o teu tesouro é a novelinha. Você não é rico, mas o teu tesouro é algo que você está apegado. E se Jesus disser para você: você quer vida eterna ou quer ficar grudado nisso aí? Não, Senhor, deixa para mais tarde a vida eterna, eu quero ficar grudado nisso aqui. E aonde que o Pedro era materialista? O Pedro ficou observando tudo aquilo. Pedro estava ali, irmão, ó, olhando tudo aquilo, e Jesus pregando para aquele rapaz, e o Pedro começou a fazer um salto. Pois é, eu deixei 3 barcos, algumas redes, claro, tinha umas redes rasgadas, eu tinha que consertar, mas pelo menos minha pesca dava tanto, meu bruto era tanto por mês, se eu desse o dízimo dava tanto. Eu também era mais ou menos de vida, eu larguei tudo, e o Pedro se levanta e disse: vem cá, senhor, o negócio é o seguinte, eu vim fazer uma contabilidade aqui, chamei meu contador, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Fala, Pedro. O senhor está dizendo que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu? É, Pedro. Mas eu sou judeu, sempre aprendi que a bênção de um judeu é ser rico. É, Pedro, mas tu aprendeu errado. Para herdar o reino de Deus, em primeiro lugar, no teu coração tem que estar o reino de Deus. E o rico tem em primeiro lugar no seu coração os seus bens, suas propriedades. Então ele não vai entrar no reino. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Mas como isso acontece? Jesus disse aos homens: isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Jesus está falando que existem coisas que é Deus que faz. Você tem que abrir o coração e dizer: Deus, eu não consigo, mas eu quero. E Deus completa a obra na sua vida. E o Pedro diz: mas Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, quem vai ser de nós? E aí, Pedro peitou Jesus. E aí, Senhor, deixei tudo, não tinha muita coisa, mas eu tinha alguma coisa. Deixei tudo para te seguir. Esta semana eu estava conversando com o pastor nosso ontem, com o pastor de nossa igreja, com o escritório. Ele tem clientes no Brasil e fora do Brasil, ele é contador formado, trabalha há mais de 20 anos e largou absolutamente tudo. E agora em março está trabalhando só no ministério pastoral, não está mais recebendo dinheiro nenhum do seu trabalho profissional. Largou tudo para servir a Deus e dedicar sua vida a Deus. Ele teve que trocar a sua casa enorme, de 2, 3 pisos, enorme, um apartamento nos fundos, aqueles casarão grandão, 2 carros na garagem, trocou tudo. Resumiu seu apartamento pequeno a 1 carro, largou o escritório, vendeu e está trabalhando somente na obra de Deus. Sabe o que é isso? É pessoas que querem em primeiro lugar o reino, as demais coisas serão acrescentadas. O resto é presente que vem enrolado com fitinha mimosa e Deus dá para quem Ele quer. E quem confia e crê em Deus e não está pegado ao materialismo, coloca tudo isso nas mãos do Senhor. E o Pedro tinha essa fraqueza: Senhor, eu sou apegado ainda, de vez em quando eu me lembro do barco, eu me lembro do fedor dos peixes, eu me lembro lá de eu sentado na beira do mar consertando azeite, de vez em quando eu me lembro dessas coisas, Senhor. É a minha fraqueza. E eu deixei tudo isso e disse: o que eu vou receber? Se você ler o que Jesus disse, Jesus começa a listar tudo para ele, pastor Sandro. Olha, aquele que deixar pai, mãe, esposa, filho, filha, casa, terreno, por amor de mim, ele terá 100 vezes mais. E ele diz: 100 vezes mais, Senhor? Sim. E tu quer mais, Pedro? Não, Senhor, eu já estou até com vergonha. E tem mais: quando o Filho do Homem vier na sua glória, vocês assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Eu julgar as 12 tribos? Sim, Pedro. Tu quer mais? Não, Senhor, para por aqui. Pois é, Pedro, além de tudo isso, tu vai herdar vida eterna comigo lá no céu. Vale a pena ou não vale, Pedro? Pedro, daquele dia, largou o materialismo, mudou e tratou a sua fraqueza, e nunca mais nós vemos ele voltando atrás. Nós vemos no cenáculo ele 10 dias em jejum e oração. E quando o Espírito Santo desceu, quem foi o primeiro que saiu do cenáculo, abriu a porta e pregou? O Pedro. Eu penso que a mensagem dele foi essa: vale a pena servir a Deus e largar o materialismo. E 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. 3.000 almas.
Pedro tratou a sua fraqueza. Agora deixe-me terminar falando de alguém que não soube tratar e alguém que tratou e alcançou vitória do Senhor. Existem diversas, milhares, centenas de coisas que precisam ser tratadas. Mas observando os servos de Deus, líderes ao qual nós nos espelhamos à luz da palavra de Deus, essas são as fraquezas que mais a nossa natureza humana aflora. E Deus quer tratar todas essas coisas na nossa vida, para que Ele possa nos abençoar cada dia mais. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar de manhã cedo, e prega, e Bíblia, e Ele deu ética ministerial, Ele deu o curso da diaconisa, Ele deu a escola da mulher obreira, deu todos os cursos que tinha. E de repente, deu 6 horas da tarde, começou a escurecer. Um discípulo vem correndo e diz: Senhor, mestre, despede essa multidão, estão tudo fã, o dia inteiro aí na consagração, Senhor, manda eles embora. E Jesus diz: manda todo mundo assentar aí. O negócio é o seguinte, dá vocês de comer para eles. Dá de comer para eles. O Filipe, que conhecia aquela região, porque ele era natural daquela região, conhecia cada canto do comércio, ele disse: Senhor, não tem como. O negócio é o seguinte, ainda que a gente tivesse 200 denários e fosse a chapadaria essa hora aberta, não ia dar para alimentar essa multidão. E de repente chega o Filipe correndo de mão dada com um menininho que estava indo para a escola, com a merendeira, com alguns pãezinhos e alguns peixinhos. E diz: tem um gurizinho aqui com os pãozinhos e os peixinhos. Talvez não dê para todo mundo, mas é o que eu consegui encontrar. Sabe quem é o Filipe? O Filipe é a nossa razão. Nós temos que tratar a nossa razão. Enquanto a gente acha que a razão é que vai estar acima do poder do Espírito Santo, nós nunca vamos prosperar espiritualmente. Mas o André não. O André disse: é só um gurizinho com os pãozinhos e os peixinhos, mas eu sei que o Senhor pode realizar um milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer muita coisa. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quiser e da maneira que Ele quiser. E eu tenho contemplado isso em diversos lugares e tenho visto Deus fazer isso. Sabe por quê? Porque André simboliza a fé. Se você for o Filipe da vida e querer as coisas com a sua razão, você nunca vai alcançar nada de Deus. As pessoas que estão na igreja e vivem através da sua razão, eles dependem de um pregador, eles dependem de um cantor, eles dependem de um congresso, eles dependem de alguma coisa, de algum RTC, algum movimento para receber algo de Deus. Mas o André não. O André tem fé suficiente que se uma criança de 3 anos disser: Jesus te ama e tem um plano na sua vida, havia poder na palavra de Deus e o Espírito Santo pode agir naquele lugar. Quantos creem nisso? Fique de pé, por gentileza. Você que quer tratar algo na sua vida, você que quer deixar a sua casa varrida, adornada, você que quer colocar em ordem a dispensa, o quartinho da bagunça, eu quero convidar você a sair do teu lugar. Há coisas também que nós precisamos acertar, consertar, organizar e arrumar. E você sabe o que é, você sabe aonde está. E Deus nessa noite te chama: quer acertar, minha filha? Quer acertar, meu filho? Quer organizar a tua vida espiritual? Quer pôr a tua casa em ordem? Então saia do teu lugar. Oh, que coisa linda! Todos querem consertar a sua vida diante de Deus. Eu também quero colocar algumas coisas na presença do Senhor. E nesta noite nós vamos todos juntos, de uma forma uníssona, colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. Você sabe se a sua fraqueza é como a de Abraão. Você sabe se a sua fraqueza é como a de Sansão. Você sabe se a sua fraqueza é como a de Judas. Você sabe se a sua fraqueza é como a de Pedro. Mas o importante é deixar que Deus trabalhe. Jesus um dia estava numa situação tão apertada, tão angustiada, que ele disse: Pai, eu não estou aguentando mais, a angústia tomou conta do meu coração, eu estou a ponto de suar gotas de sangue. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus complementa esta oração dizendo: todavia, seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Quem sabe você está numa situação tão adversa, ao ponto de expressar e dizer: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu coloco isso na tua presença. Mas complete esta oração dizendo: Deus, mas seja feita a tua vontade, seja feito conforme tu queres na minha vida. Deus quer nos virar do lado avesso. Esse é o negócio hoje, irmãos. Deus quer nos virar do lado avesso. E você que quer, fecha os teus olhos e começa a dizer: Deus, eu tenho essa fraqueza, eu tenho aquela fraqueza.
mesa, arruma minha casa, organiza o quartinho da bagunça da minha vida. Eu quero que o Senhor trate essa minha fraqueza nessa noite. Comece a orar, irmã da União Feminina. Comece a orar agora, minha querida irmã. Aleluia, guerreira de oração, guerreira e batalhadora na presença do Senhor. Você, querido companheiro obreiro, abre os teus santos lábios que Jesus purificou e comece a clamar, comece a expressar. Oh, aleluia! Eu quero ouvir você orar, eu quero ver você orar. Deus quer ver você expressar diante dele. Deus, a minha fraqueza é essa. Senhor, o meu problema é esse. Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Oh, aleluia! Ainda tem pessoas que não começaram a falar, mas o Espírito de Deus vai te impulsionar. O Espírito de Deus vai começar a te levar a orar, a te levar a interceder, a te levar a buscar. Quem sabe você se acha que tem tantas falhas. Quem sabe você está dizendo: Deus, que miserável que eu sou. A minha natureza carnal e humana, decaída e pecaminosa, tem praticamente todas essas falhas que os teus servos tiveram. Mas eu coloco na tua presença. Trata em mim, Senhor. Trata em mim, Senhor. Ore, comece a orar, comece a expressar. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir você falar com Deus. Eu quero ver você, ainda que esteja balbuciando, dizendo: Senhor, me ajuda. Rakanto kamanto repende vastu kamanda jakia manda rama noga manda raia. Deixa o Espírito de Deus ter liberdade na tua vida, querido irmão. Deixa o Espírito de Deus agir na tua vida agora. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu interior. Você conhece o que precisa ser tratado e Deus, aleluia, Ele trata de uma forma que você vai se espantar, porque Ele vai te transformar na tua fraqueza. Minha irmã, deixe Deus trabalhar, deixe o Espírito de Deus agir agora no teu interior, no teu caráter, na tua personalidade forte. Eu estou contemplando lágrimas, eu estou contemplando pessoas que estão se derramando e se quebrantando diante do Senhor. Isso mesmo, é um sinal de que o Espírito de Deus está trabalhando e de que você está deixando Ele trabalhar. Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. Deixa Deus agir, deixa o Espírito de Deus trabalhar. Eu quero deixar um momento para o Espírito de Deus quebrantar o teu coração. Eu vejo irmãs quebrantando-se na presença de Deus. Isso é um bom sinal, pastor Sandro, de que Deus está mudando, moldando, tratando, trabalhando, arrancando raízes, mudando comportamento, temperamento, personalidade. Deixa o Espírito de Deus trabalhar aí. Deus sabe o que você passou, o que você sofreu. Deus sabe a sua formação. Deus sabe o preço que você pagou e a luta para estar aqui nessa noite. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus te conhece. E Deus nessa noite quer trabalhar um pouco mais, porque o plano que Ele tem na tua vida é tão grande que essa tua fraqueza poderia atrapalhar. Mas hoje o diabo mais uma vez é derrotado, porque Deus trata na tua vida hoje. E o projeto de Deus vai se cumprir. E o projeto de Deus vai seguir. E a vontade de Deus vai se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, ministerial. Dê liberdade para o Espírito de Deus. Ele quer agir. Ai, que antorra, pandaramachurra, mandagamachata, ropa, candarabahaya. Oh, o Espírito de Deus trabalha nesse coração. Quem sabe algum coração amortecido. Quem sabe algum coração, Senhor, anestesiado ao toque, ao mover, ao agir do teu Espírito. Mas nessa noite eu te peço, trabalha neste coração que está aberto. Trabalha, Senhor, neste coração que está disposto a ser tratado, a ser trabalhado, a ser moldado no caráter divino, a ser, Senhor, aleluia, colocado na forma de acordo com o que o Senhor quer. Muitos aqui, Senhor, estão com uma formação fora dos teus projetos, fora dos teus planos, mas olha agora para a tua serva que está orando, olha agora para o teu filho que está orando. Trabalha neste coração.
Rabacandarai, permaneça com seus olhos fechados. Pegue a mão de quem está ao seu lado, de 3 em 3, eu peço. Por gentileza, com todo respeito, continue orando com seus olhos fechados. Aleluia. Se tem alguém que quer orar em família, faça-o. Quem sabe a tua esposa conhece a tua fraqueza e está orando por você. Quem sabe o teu esposo está orando por ti, pedindo para Deus te ajudar em alguma área da tua vida. Deus está aqui para te ajudar. Comece a orar por este irmão que você pegou na mão dele. Comece a orar por essa irmã. De que maneira, pastor? Ore com uma voz que a tua audição alcance, que você consiga ouvir. Ore agora. Comece a expressar para Deus algo que pelo menos você consiga escutar e ouvir. Deus quer te ouvir nessa noite. Comece a orar pelo teu irmão. Isto, meu querido companheiro. Ore por esse querido irmão que está ao seu lado. Ore por ele. Quem sabe você não conhece a fraqueza dele, mas a tua intercessão vai ajudar ele a vencer a fraqueza. Ore, minha irmã, pela tua companheira de oração, pela tua companheira de consagração, pela tua companheira de camiseta da União Feminina. Ore por ela! Ore, busque, clame, busque. Deus disse para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Clama. Isto está se quebrando. Está se quebrando uma barreira que está impedindo você de orar. Essa barreira está se quebrando. Oh, eu escutei agora. Corrente se quebrando. Deus já quebrou essa barreira que impedia de você de orar. Ore. Clame. Grite se for necessário. Expresse para Deus. Ore. Glória a Deus. Aleluia. Ore, fale com Deus, expresse.